Olá, bem-vindos ao nosso curso de Line Base Maintenance do ATR 42 e 72 500 e 600. Nesta ata vamos falar sobre o sistema de combustível das aeronaves das duas versões. O ATR possui um sistema de combustível com 2 tanques de armazenamento, um em cada asa, um sistema de distribuição, sendo que nos tanques tem o sistema de ventilação, e 2 sistemas de alimentação, e ainda o sistema de reabastecimento e desabastecimento. As indicações também serão mostradas nesta ata. Cada asa do ATR possui um tanque dividido basicamente em 3 partes: Feeder Tank, Storage Tank ou Main Tank e Ventilation Tank, o tanque de ventilação. Começando pelo Feeder Tank, é onde está instalado o sistema de distribuição de combustível. O sistema de alimentação do motor parte daqui, onde está instalada a bomba de combustível elétrica e as Fuel Jet Pumps. Essas bombas permitem a transferência do combustível para a HMU no motor, a unidade hidromecânica que faz a dosagem do combustível, através da linha que parte daqui da LP Valve, na frente do tanque principal, e vai até a nacelle do motor e alimenta o nosso PW127. O tanque principal tem capacidade para armazenar na série 42 2.250 kg de cada lado, total 4.500 kg. No ATR 72, tanto 500 quanto 600, nós temos 2.500 kg de capacidade em cada tanque. Cada asa tem 2.500 kg de capacidade. O sistema de abastecimento conta com um painel, que é o próprio computador do sistema de indicação e quantificação do combustível. Fica instalado na baía do trem de pouso direito, à frente do trem de pouso principal, do lado direito, e permite interação total com as válvulas e também com as unidades de medição, as probes de medição dentro do tanque. A bomba de combustível elétrica funciona com 28 volts DC e é linkada ao punho de fogo. Caso haja problema de incêndio no motor, quando puxamos o punho de fogo, nós fechamos a LP Valve e ainda fechamos também o circuito de alimentação da bomba elétrica do feeder tank do tanque afetado, do lado do motor afetado. As Fuel Jet Pumps funcionam com o fluxo do próprio combustível de retorno da Motive Flow Valve, que é uma unidade de direcionamento de combustível do retorno da HMU, que permite um aumento de pressão e, consequentemente, um fluxo maior aqui na entrada da jet pump, formando assim um venturi que vai forçar o combustível direto para a linha da HMU, permitindo alimentação positiva, com pressão positiva na entrada da HMU. A pressão é 8,5 PSI. Caso essa pressão seja interrompida ou haja queda de pressão na linha, esse switch de pressão, caso ele detecte uma pressão menor que 4 PSI, ele liga automaticamente a bomba elétrica, fazendo com que a pressão de 8,5 PSI seja restaurada. O painel de combustível permite total interação com as unidades medidoras de combustível e também com a quantidade de combustível armazenada. Temos um display onde está disposto o tanque esquerdo na parte superior, no meio o tanque direito e na parte de baixo o total de combustível que nós desejamos dentro da asa, que vai ser adicionado ou subtraído o número aqui nesse switch Increase Decrease. É ele que vai determinar se nós queremos 2.500 quilos até 5 toneladas. A gente pode colocar aqui que quando abrirmos essa válvula de reabastecimento, teremos então o tanque sendo preenchido com querosene de aviação. O switch de teste permite o teste das probes de combustível
e também das compensadoras e dos elementos adjacentes que fazem parte do sistema de quantidade de combustível. Aqui nós temos uma switch para abrir a válvula de ventilação para que o vapor seja eliminado da asa e, consequentemente, a entrada do líquido, do combustível líquido, seja permitida com maior facilidade. E nós temos também o switch de iluminação da baía do trem de pouso principal, do porão de rodas. Temos uma lâmpada de cada lado para que possamos efetuar nosso trabalho à noite. As 3 válvulas que nós vamos ver na sequência são controladas por esses 3 switches aqui. Esse é o da válvula de abastecimento e desabastecimento. Esse switch é do tanque esquerdo, da válvula de alimentação do tanque esquerdo, e esse do tanque direito. Quando for necessário fazer o abastecimento manual, é por esses switches que a gente efetua o procedimento. Mas, não esqueça, manual de manutenção, use sem moderação. O sistema de combustível, entre outras coisas, permite o abastecimento da asa, tanto do 42 quanto do 72, por um ponto único, que no 42 fica no bordo de ataque da asa direita, fora da área de turbilhonamento da hélice, ou do disco da hélice, e o painel de abastecimento fica no mesmo local que no 72, à frente do trem de pouso direito, na baía na carenagem do trem de pouso fica instalado o nosso painel. Tem um painel de acesso que a gente pode abrir com 2 LEDs e acessá-lo. Cada feeder tank tem capacidade de 160 quilos ou 200 litros. Cada vent surge tank, isso nas 2 versões, tanto 42 quanto 72, tem capacidade de 100 litros. Por que o tanque de ventilação tem apenas a unidade de volume? Porque ele só guarda vapor. Não é previsto que ele tenha combustível dentro dele. Porém, caso haja expansão do combustível, pode ser que vaze um pouco de combustível líquido para cá, para esse ponto. Mas, por evaporação e por pressão da própria naca de ventilação do tanque, o combustível retorna para dentro do tanque principal, através de linhas de retorno que são instaladas aqui dentro. Ok? O tanque principal conta no 42 com 10 probes medidoras da quantidade de combustível e suas compensadoras. No feeder tank, a probe de número 1 de cada lado também tem dentro dela, pelo menos na esquerda tem, na direita não precisa, só na esquerda já tem um medidor de temperatura. Na direita também vai ter. Na direita tem um medidor de temperatura que vai jogar a indicação de temperatura do combustível na asa, que vai ser fornecido para os tanques, direto lá para o painel frontal, aonde o cara vai fazer o monitoramento de toda a situação, o status do combustível na asa. Perdão. Na asa do ATR nós temos, tanto no 42 quanto no 72, todas as versões, 500 e 600, drenos de água, portas de acesso e também os portes de abastecimento por gravidade, que ficam na parte mais externa, próximo à ponta da asa. Os drenos de água permitem que a gente possa eliminar qualquer tipo de residual de água que possa causar corrosão ou algum tipo de aglomeração de fungo, que também acaba causando algum dano na estrutura interna da asa. O nosso dreno é um equipamento bem simples, é uma mola com um pistão e um pino guia. Cuidado quando forem fazer a tarefa de drenagem de água. Por quê? Dentro desse case aqui, onde tem a mola de retorno para vedação do dreno,
Temos um pino guia que às vezes acontece por conta da gente estar forçando para poder abrir e drenar, ele acaba entortando e ele não entra mais no orifício onde ele tem que entrar e se acomodar. E ele acaba ficando aberto, permitindo assim vazamento de combustível da asa. Já aconteceu de vazar até 900 quilos, 600 quilos, desculpem, de combustível da asa de uma aeronave e a gente ter que fazer um trabalho bem pesado para poder restaurar a condição normal do avião. Lembrando que o fuel unbalance do 42 é 160 quilos no solo e 500 quilos em voo de máximo. No 72, o desbalanceamento de combustível de uma asa para outra pode ser de 200 quilos no solo e até 730 quilos em voo. A aeronave, tanto da série 70, da versão 72 quanto 42, tem o seu bocal de abastecimento por gravidade. Caso não haja a possibilidade de fazer o abastecimento ou a abertura das válvulas de modo eletrônico ou elétrico, é possível fazer o abastecimento pela parte superior da asa onde estão esses portes. É uma tampa de fácil acesso, porém às vezes acontece da tampa do bocal tá travada por conta de sujeira, de acúmulo de umidade, acaba gerando um travamento do O-ring que ela tem. Essa válvula que está sendo mostrada aí agora é a nossa poderosa float valve e vent valve. Os dois tanques de ventilação têm um sistema de válvula flutuante que veda a saída de combustível e só permite a entrada do ar. É uma válvula que ela é unidirecional para líquido e bidirecional para gases, permitindo assim que o tanque de ventilação esteja sempre livre para receber os gases de evaporação da querosene e também livre para receber o ar forçado pela NACA, que vai permitir que o tanque esteja sempre com uma pressão positiva sobre o combustível armazenado, garantindo assim um auxílio aos 8,5 PSI gerados pela bomba elétrica do feeder tank. O ATR, nos seus dois modelos, nas duas versões 42 e 72, tem esse tanque com 100 litros de capacidade lá mais próximo da ponta da asa. A float valve e a vent valve, a NACA de ventilação, vão ficar também nesse tanque. E a float valve vai ficar na parte interna, permitindo que haja o retorno do combustível. Se caso se encher de combustível aqui, é por essa válvula que o combustível retorna e decanta no tanque principal. Na carenagem junção asa-fuselagem, na parte mais próxima do centro de gravidade, temos uma entrada de ar NACA, que permite uma pressão de 4 PSI, 4,3 PSI de pressão de ar, para eliminar vapores de querosene que possam se depositar nessa área central aqui, que não é irrigada com combustível. Aqui ficam outros componentes, tais como o atuador do piloto automático de aileron e também as válvulas de acionamento dos flaps, além das garrafas de extinção de fogo que estão um pouco mais para trás aqui, também nesta área. Não pode ter combustível depositado em grande quantidade. Isso, quando eu digo grande quantidade, no manual vocês vão ver que para nós é pouca coisa, mas é considerável. 300 ml aqui faz um bom estrago, porque vira vapor, e o vapor é o que pega fogo. E tem um motor elétrico funcionando aqui o tempo todo, além das válvulas elétricas que estão trabalhando aqui dentro o tempo todo também. Ok? Seguindo em frente. O sistema de combustível tem interface com alguns sistemas eletrônicos da aeronave. Por exemplo, o sistema de indicações e o sistema de combustível, de controle de combustível,
é operado por 28 volts DC e a bomba de combustível elétrica também é 28 volts DC. No painel de combustível é possível fazer o controle das bombas, das válvulas de alimentação de baixa pressão, as LP valves lá na asa, e também a cross-feed, que permite alimentação cruzada. Lembrando que o ATR não faz transferência de combustível de uma asa para outra. Temos apenas alimentação. É possível alimentar os dois motores em voo ou em solo com um tanque só. O tanque mais cheio pode alimentar os dois motores, mas não há transferência de combustível imediata de um tanque para o outro. Para transferir 100 kg de combustível por esse método, é preciso ficar pelo menos 40 minutos com o motor girando em idle. E isso é inviável. Apenas a alimentação cruzada dos motores é propiciada por esse sistema de crossfeed, ok? Nos ATR600, no MFD e no EWD, temos as indicações relacionadas à falha e no EWD, e no MFD teremos a indicação de combustível. O painel de combustível vai estar representado num sinótipo. No caso do 500, nós temos um Fuel Totalizer e também luzes indicadoras de falha que vão acender no Crew Alerting Panel e também no Memo Panel, para avisar sobre a presença da crossfeed aberta e também sobre a quantidade de combustível e a iminência de um fuel unbalance em solo ou em voo. O Fuel Totalizer é um computador também, como o nosso poderoso painel de abastecimento. Ele faz a computação e o gerenciamento do consumo de combustível. Através dele é que é gerado o fuel flow, que é indicado nos mostradores analógico digitais do 500 e no sinótipo digital do 600. É a própria Fuel Control Unit que faz a geração dessa indicação, ok? As bombas elétricas 28 volts DC ficam instaladas no feeder tank, o tanque de abastecimento que fica na parte mais baixa da asa, entre as ribs 4 e 5. Nas nervuras 4 e 5 está instalada a bomba de combustível elétrica e as fuel jet pumps, que funcionam com fluxo do próprio combustível de retorno da HMU lá no motor. Esse combustível retorna e cria um venturi dentro do feeder tank, forçando assim com que o combustível desça para o motor. As fuel jet pumps funcionam praticamente o tempo todo, porque como é mantida a pressão de 8,5 psi na linha de saída do tanque, as bombas de combustível elétricas desligam, elas ficam em alto. E, quando necessário, caso haja detecção de menos de 4 psi lá no pressure switch da linha de alimentação, a bomba é religada automaticamente. Nos ATRs da versão 42, nós temos 10 probes de medição de combustível eletrônicas do tipo capacitiva, que ficam instaladas no tanque e dispostas em pontos estratégicos para que possam fazer a leitura correta da quantidade e passar essa leitura para a Fuel Control Unit, que já tem na série 500, ou seja, tanto o 42500 quanto o 72212 Alpha, que são o 500 e 600, já tem um computador de gerenciamento de quantidade de combustível. Então, todos os parâmetros relacionados ao combustível armazenado nas asas são passados para esse computador, que troca informações com outros sistemas, inclusive com o sistema de gerenciamento eletrônico da aeronave, o sistema CAC, que tem módulos armazenados em 2 gabinetes que fazem a geração de indicações e os sinais eletrônicos de funcionamento de todos os sistemas para que possamos interpretá-los tanto nas telas do MFD quanto no EWD. O painel de combustível permite interação com boa parte
dos sistemas envolvidos no sistema subentendidos no sistema de combustível do ATR, como por exemplo, nós temos a capacidade de testar as probes de quantidade de combustível, de indicação, as probes que medem lá dentro da asa quanto tem de gasolina para o cara poder voar. Aqui nós temos um switch onde nós vamos aumentar ou diminuir a quantidade de combustível desejada, e a soma dos dois tanques vai nos dar o percentual total de combustível que temos na asa. Essa switch aqui é para abrir a válvula do sistema de ventilação, para permitir a entrada do combustível líquido e a expulsão dos gases que possam estar vedando a entrada desse combustível, fazendo assim com que o tanque respire e o vapor seja eliminado. Esse switch é para iluminar a baía do trem de pouso principal, e aqui estamos com as 3 válvulas que precisamos operar caso seja necessário fazer um abastecimento manual. A refill defill valve vai abrir o combustível do caminhão para dentro do avião, e da válvula principal para dentro do tanque esquerdo ou direito, essas 2 válvulas aqui nesses switches, comandadas por esses switches, é que vão permitir que a gente faça a abertura dela, o fechamento ou a manutenção em alto. No caso aqui está escrito normal, que é o funcionamento normal dela, escrava da defill refill valve. Ok? Assim, em modo automático, é só colocar a mangueira de querosene lá no bocal de abastecimento, seja na asa, se for no 42, ou se for no 72, no trem principal atrás do trem principal direito, abrir a válvula refill, é só jogar o switch para cima e fazer o abastecimento normalmente e monitorar a entrada do combustível de maneira correta nos 2 tanques, de maneira teoricamente igual. Esse é o switch de teste, para que possamos testar as probes e também as compensadoras. Nota: a Fuel Control Unit é alimentada pela DC Essential Bus. Ela está na barra quente da bateria principal, assim como esse painel de abastecimento remoto, que fica do lado de fora do avião, também está no barramento Essential, na Ground Handling Bus. O que isso significa? Se a gente precisar abastecer o ATR todo desligado, se o avião estiver todo fechado, é possível abrir as válvulas pela barra quente da bateria. Ok, pessoal? Se a aeronave precisar ser abastecida somente com o auxílio da bateria, a gente consegue fazer normalmente. Porém, desculpem, um detalhe importante que vem da ata 24, atrás do copiloto tem um CB, tá? Na fileira Quebec número 25. Ele isola todos os switches das portas e também o painel de abastecimento. Se esse CB estiver puxado, vocês não vão conseguir abastecer o ATR se ele estiver totalmente fechado. Porém, se você entrar lá e colocar esse CB de volta para o lugar, automaticamente o painel vai ligar depois de 30 segundos. Por que 30 segundos? Porque é o tempo que o MFC 1 alfa demora para acordar e iniciar o monitoramento de todas as portas e do painel de abastecimento aqui fora. É aí que ele vai iniciar então a alimentação pela barra quente da bateria, do painel de abastecimento e dos switches das portas, monitorando assim todo o movimento que for necessário fazer, todo o trabalho que nós estivermos fazendo na aeronave, ok? Temos réguas magnéticas nas asas para fazer o abastecimento, caso não haja possibilidade de medição do combustível das asas pelas probes eletrônicas capacitivas que tem instaladas lá. Se houver falha no sistema de indicação de quantidade, é pelas réguas magnéticas que a gente faz a medição
do remanescente de combustível e do combustível final. Mas precisamos nos atentar à posição da aeronave com relação à lei da gravidade. Se uma asa tiver caída para um lado ou para o outro, tá? Qualquer uma das duas asas vai ser indicada por essa esfera aqui no clinômetro. É uma esfera de aço mergulhada em líquido inerte que permite o deslocamento dela aqui dentro. Conforme o lado que estiver mais baixo, a gravidade vai fazer o trabalho de puxar essa esfera mais para o lado ou mais para o outro, indicando assim em graus o quanto de inclinação nós temos. No manual de manutenção, na ata 12, temos a JIC que vai nos indicar como fazer o abastecimento por régua de maneira adequada e utilizando o recurso desse clinômetro, ou, se não houver necessidade, o procedimento será efetuado via manual, ok? O bocal de abastecimento, como eu disse, é um bocal simples, é um ponto único de abastecimento. No ATR 72 fica atrás do trem de pouso principal direito, tem um painel de acesso a ele. É um single point normal, com pressão positiva de no máximo 52 psi, para que o combustível suba por essa tubulação e vá até a válvula de abastecimento e seja distribuído pelas válvulas dos tanques para o tanque de cada lado. Permite também sucção na hora do destanqueio, se for o caso, o procedimento. A mesma pressão de sucção é utilizada, 52 psi. Esse é o conjunto de válvulas que está instalado na raiz da asa, tanto do 42 quanto do 72. Porém, no 42, esse conjunto de válvulas aqui, triplo, fica no bordo de ataque da asa direita. No 72, fica na raiz da asa, bem acima do trem de pouso, principal direito. Para que a gente possa acessar, tem um painel que a gente tem que abrir. E se for necessária a abertura manual das válvulas de abastecimento dos tanques, é possível fazer isso com esses anéis. É só puxá-los que a gente faz um override sobre o torque motor da válvula, abrindo assim manualmente o rebolo interno que tem aqui e permitindo a passagem do combustível da válvula principal para dentro do tanque que nós desejarmos abastecer, ok? O tanque conta com um medidor de quantidade, de nível, que indica se houver excesso de combustível nas duas aeronaves. O primeiro, o 42, tem um switch, um sensor que vai medir o combustível e caso haja mais do que 2.250 quilos em cada asa, ele vai indicar high level lá na cabine. Caso haja mais de 2.500 quilos na asa do 72, também será gerado um master caution e o piloto ou o mecânico que estiver a bordo vai ter que tomar as devidas precauções para evitar ou reduzir, minimizar os problemas causados por um high level. Pode haver vazamento de combustível? Pode. Já prevendo isso, a ATR já colocou esse sensor lá na ponta da asa. O nosso porte de abastecimento por gravidade tem na tampa de acesso, onde está instalado o bocal, um filtro. A ponta da mangueira, da pistola de abastecimento vai entrar aqui. E às vezes é necessário trocar esse filtro. De tempos em tempos é necessário trocar, porque ele não é usado. Praticamente não é usado, mas tem que ter. Está previsto e está instalado na aeronave. A gente remove essa tampa toda lá de cima da asa e desatarracha esse filtro e troca ele por um novo. E é só instalar a tampa de volta na aeronave e segue o voo normalmente. Às vezes vai acontecer de haver dificuldade para abrir a tampa de acesso, mas é por conta de depósito de sujeira, poeira, que essa é a parte superior da asa, onde o fluxo de ar é mais rápido e a pressão é menor.
mas pode haver depósito de umidade aqui que pode causar alguma corrosão ou algum depósito de deterioração do próprio lubrificante que vai no O-ring quando a gente instala esse bocal. O painel de abastecimento é o mesmo para as duas aeronaves, tanto os 42 quanto os 72, seja ele um 500 ou 600, é o mesmo painel. Permite interação total com o sistema de abastecimento da aeronave e a gente pode fazer todo o nosso trabalho aí monitorando até que as luzes se apaguem aqui nos tanques, dizendo que chegamos na quantidade necessária, ok? Pessoal, todo cuidado com o tal de fogo é pouco, principalmente quando a gente lida com combustível. Então, o que a gente puder fazer para evitar que o triângulo do fogo se forme, a gente está protegendo a nós mesmos e a todos no ambiente à nossa volta. E também protegendo a aeronave, né? Evitando dano material. Caso for fazer qualquer trabalho após o destanqueio da aeronave, se atentem para o nível de gases, de vapor de combustível permitido para a operação em trabalho pela manutenção. Verifique lá no manual de manutenção, na ata específica, qual é a limitação de vapor que pode ser, que é prevista para aquele trabalho em si. E sempre que estiverem fazendo qualquer trabalho em tanque de combustível, nunca façam sozinhos. Sempre estejam com o apoio de alguém por perto. Porque apesar de estar com todo o equipamento de proteção, com o macacão e com o cinto para poder ficar em cima da asa, nós precisamos de alguém no entorno, cuidando do ambiente à nossa volta e também cuidando de nós. Para que, se caso haja a iminência de alguém passar mal, ter um mal súbito, já tem o apoio próximo ali. Ok, pessoal? E lembrando, respeite as áreas aonde se pode caminhar sobre a asa do ATR, tanto do 42 quanto do 72. E sempre que for fazer qualquer trabalho, isole a área no entorno da aeronave para evitar aglomeração de indivíduos que não são parte do trabalho e que podem causar um tumulto ou até gerar um acidente por conta da aglomeração de pessoas em volta da aeronave. Vocês vão estar trabalhando em local alto. Então, para evitar qualquer tipo de problema, isolem a aeronave e mantenha as pessoas alertadas quanto aos trabalhos que estão sendo executados. E isso tudo está no manual de manutenção. Use sem moderação. Conforme nós tínhamos previsto nos slides anteriores, o nosso ATR tem o tanque dividido em 3 partes. O feeder tank, na raiz da asa, o tanque principal e os tanques de ventilação. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido até aqui. E conforme nós tínhamos comentado, olha onde está o bocal de abastecimento do ATR-42. Lá atrás do bordo de ataque da asa direita, fora da área do disco da hélice, onde pode haver turbilhonamento. E o painel de abastecimento está no mesmo lugar que no 72, na carenagem do trem de pouso principal à frente do trem direito. As válvulas são as mesmas, tem a mesma disposição e é possível fazer o mesmo trabalho de abastecimento e também fazer o mesmo abastecimento manual tanto no 42 quanto no 72, ok? Então, chegamos ao final da nossa ata 28. Esta aula foi concluída com sucesso e o próximo assunto que nós vamos tratar é a parte de tração, ata 61. Muito obrigado e bons estudos!